Jornal Oxi, inteligente sem igual. Boa tarde. Veja os fatos que são notícias no Brasil e no mundo agora no Jornal Oxi. O processo de Revolução Industrial trouxe diversas mudanças na sociedade brasileira. Mudanças essas que serão contadas no jornal de hoje. O processo de Revolução Industrial teve início na Inglaterra, no meado do século XVIII. Seu surgimento revolucionou o modo de produção, com o uso de máquinas a vapor, e transformações no sistema de trabalho da época. Os avanços tecnológicos ocorridos nesse período contribuíram muito para o surgimento da Segunda Revolução Industrial. No prolongar da Revolução Industrial, foi perceptível que a necessidade crescente por novas tecnologias se tornou uma demanda comum a qualquer nação ou dono de indústria que quisesse ampliar seus lucros. Com isso, a industrialização, estipulada no século XVIII, sofreu diversas mudanças e aprimoramentos que marcaram essa busca constante por novidades. Particularmente, podemos ver que a partir de 1970, uma nova onda tecnológica sedimentou o chamada Segunda Revolução Industrial, no qual é perceptível até os dias de hoje. No contexto da Primeira Revolução, o Brasil era colônia de Portugal e sofreu os efeitos do Pacto Colonial imposto pela coroa portuguesa. E graças a isso, a industrialização no Brasil não era permitida, já que a colônia só poderia comprar produtos de Portugal. Com base nisso, a industrialização brasileira só veio existir de forma gradual e lenta no final do século XIX e começo do século XX, graças a cafeicultores de São Paulo que, com capital de sobra, originários da exportação de café, começaram a investir no setor industrial. Nessa fase, as principais atividades industriais eram só de produção de tecido e de processamento de alimentos. Essas indústrias eram de pequeno e médio porte, tocadas pela burguesia industrial que estava em plena ascensão. Concentrava-se particularmente nos centros urbanos dos estados de região do Sudeste, sendo que a cidade de São Paulo era grande polo industrial. No contexto da Segunda Revolução Industrial, o Brasil vinha tendo uma participação crescente na industrialização entre as décadas de 30 e 40, no qual estamos atualmente, no qual houve uma intensa contribuição do governo para a ascensão do mesmo. Graças a isso, a sociedade vem vivendo um período transitório entre o novo e o arcaico, tendo tanto no sentido tecnológico quanto no sentido sociopolítico e ideológico. Próximo bloco. O transporte do futuro. Sistema de Aviação do Brasil. Embraer, uma iniciativa do governo federal. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Jornal Oxi, inteligente sem igual. O processo de Revolução Industrial está trazendo para o Brasil mudanças significativas no contexto social e político. É o que fala a nossa repórter Vitória Cabral. Boa tarde, meu nome é Vitória Cabral e vim falar sobre a sociedade soteropolitana no contexto contemporâneo. Bom, dentre as invenções que mais tiveram impacto na sociedade soteropolitana, a eletricidade com certeza foi uma das que se destacam. Fornecida pela Light, a eletricidade permitiu alguns avanços que influenciaram diretamente a sociedade soteropolitana, como por exemplo a instalação de fábricas, a utilização de máquinas para imprimir jornais informativos, dentre outros, e a iluminação das casas à noite, sem contar dos passeios públicos. Agora você poderia ir a uma praça durante a noite e ela estaria completamente iluminada, mas isso somente para a elite soteropolitana. Porque a parte que não fazia parte da elite, da aristocracia de Salvador, ela ficava na luz do candeeiro e somente via as luzes elétricas quando ia para a área nobre da cidade. A instalação dessas fábricas gerou bastante emprego e ocorreu por parte da polícia uma guerra contra a jogatina e a vadiagem, entre as quais pode-se citar a ação promovida pelo subdelegado Carlos Espínola, que prendeu algumas pessoas da Avenida Carlos Gomes. Também
essas vadiagens que a polícia tentava combater são exemplificadas em clássicos de Jorge Amado, um escritor que parecia ter certo apreço por tais vadiagens, como em Jubiabá, na qual o pai de Lindinalva morre dentro de uma casa da vida. E por causa disso, seu marido abandona a Lindinalva com um filho pequeno. E também em Capitães de Areia, onde uma estátua de Ogum é levada numa batida policial em um terreiro e os Capitães de Areia vão buscar ela na delegacia. É isso que a polícia deseja combater: vadiagem, prostituição e candomblé. Enquanto isso, a elite baiana se divertia em passeios pela Rua Chile, onde haviam as lojas mais finas da cidade, como a Sloper e a Duas Américas, e também se divertiam em cassinos que se localizavam no interior de hotéis e ofereciam espetáculos de dança e música, além dos tradicionais jogos como o pôquer e o próprio cassino. Houve também um expansivo aumento no número de ônibus e carros que circulavam pela capital baiana. Junto com os carros e ônibus que chegaram também os cinemas. Os cines Excelsior, Jandaia e Tupi dominavam a capital baiana, levando filmes a todas as idades. Apesar da chegada de ônibus e carros, a linha férrea ainda possuía grande importância na capital baiana. Diariamente chegava na estação da calçada diversos gêneros, como ovinos, suínos e caprinos, que serviam para poder alimentar a população baiana. Outra forma também de que chegavam os gêneros alimentícios para a cidade eram através dos saveiros, que descarregavam na Feira de São Joaquim, que foi estrategicamente construída para ser próximo ao mar, ou seja, os saveiros chegavam, descarregavam a mercadoria diretamente na feira, sem necessitar de nenhum transporte além do próprio barco. A vida desses trabalhadores, tanto os férreos quanto os que trabalhavam nos saveiros, era de fato difícil, pois eles trabalham de 12 horas embaixo de um sol quente, em condições miseráveis, em troca de um mínimo salário. Essas greves, cujos líderes possuem ideais marxistas, têm como objetivo, pelo menos dos líderes, instaurar a revolução descrita por Marx. Contudo, a massa que os segue somente deseja dar melhores condições à sua família, sem seguir nenhum ideal. E por conta disso, raramente as greves que ocorreram até então chegam a um ponto de acordo que seja satisfatório aos líderes, apesar de ser bastante satisfatório à massa. Recebemos denúncias de que persistem por 2 semanas os problemas de fornecimento de energia elétrica por parte da empresa Light. No próximo bloco, trataremos das mudanças tecnológicas que estão sendo produzidas no Brasil nessa última década. Jornal Oxi, inteligência igual. Drops do Cora. Do Cora. A delícia que o paladar adora. Quadradinhos embrulhadinhos, um a um, você quer um, você quer um. Prove agora os drops do Cora. Os novos drops do Cora, quadradinhos embrulhados um a um, sem contato manual, são mais práticos, mais puros, muito mais gostosos. Essa Dulcora, uma nova delícia. Dulcora. 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 O Ministério, o crepúsculo do divino, em breve nas bancas e livrarias de todo o país. Jornal Oxi, inteligência igual. Além das mudanças políticas e sociais, é notável o crescimento exponencial no contexto tecnológico brasileiro. É o que trata o nosso jornalista Cláudio Boés. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, telespectadores. Meu nome é Cláudio Boés e hoje falarei para vocês um pouco sobre as invenções que prometem transformar nossa sociedade para sempre. Nos tempos de hoje, conseguimos perceber que a ciência vem se tornando cada vez mais essencial para os processos de produção industrial. Antigas técnicas estão sendo
revistas à luz da ciência e novas técnicas estão sendo criadas com o uso da mesma. Essa fusão entre técnica e ciência tem permitido com que inventos científicos sejam popularizados, fazendo com que os mesmos se difundam em nosso cotidiano. Isso promete transformar nossa sociedade para sempre. Eu fico imaginando o que nossos avós diriam quando vissem o modo como iluminando nossas casas hoje em dia. Uau! Cadê o fogo? Como foi que você acendeu essa lâmpada? Só com esse botão? Eles não contavam com essa, uma lâmpada elétrica. Bem, pode até parecer milagre mesmo, se olharmos para a lâmpada, se não tivermos certos conhecimentos das novas descobertas científicas que estão sendo feitas. Como é o caso da lâmpada elétrica de Edison, a gente consegue ver que essa lâmpada é composta por um filamento de tungstênio que é envolvida por um bulbo de vidro. Esse bulbo de vidro, ele é colocado para poder isolar o tungstênio que a altas temperaturas ele começa a reagir com o oxigênio se degradando. Então, Edison pensou muito bem em colocar esse bulbo de vidro e injetar dentro dele um gás inerte para poder equilibrar com a pressão atmosférica. Percebem? Pura ciência. O nosso ato de acender a lâmpada nada mais é do que fechar um circuito elétrico. Quando fechamos esse circuito elétrico, a corrente elétrica ela vai passar pelo filamento de tungstênio, fazendo-o aquecer. Nesse processo de aquecimento, o filamento vai entrar em incandescência, assim como uma barra de ferro muito quente, que fica vermelha. Só que no caso do tungstênio, vai ficar muito mais quente, por isso é muito mais luminoso. Se vocês acham a lâmpada incrível, o que dizer então dos motores a combustão interna, que vêm sendo utilizados nos Estados Unidos para movimentar veículos? Essas novidades em breve chegará ao Brasil. Assim não dependeremos mais da boa vontade de nossos equinos. Mas não podemos nos esquecer do telefone. Esse dispositivo incrível que vem criado por Alexander Graham Bell, que vem transformando o nosso modo de comunicação. Ainda fico maravilhado com a forma com que esse dispositivo funciona. Estamos aqui a 100 km de distância e conseguimos nos comunicar com alguém que está do outro lado da linha. É realmente fascinante. Como é que isso funciona? Será que a nossa voz percorre toda essa distância pelos fios elétricos até chegar aos nossos ouvidos? Bem, não é bem assim. O que acontece de fato é que nossa voz é convertida em pulsos elétricos que percorrem a fiação até chegar aos nossos aparelhos telefônicos, onde é amplificada e passada para uma bobina elétrica que fica de frente com um ímã. Isso nós podemos entender se vemos as descobertas feitas por Faraday. O que é que Faraday viu? Faraday viu esse fenômeno como o fenômeno da indução eletromagnética. É impressionante, não? Essas são algumas das invenções que prometem transformar nossa sociedade para sempre. O que será que está por vir? Qual será a grande invenção do século XX? E do século XXI? Bem, isso eu não sei, mas considerando o tamanho de nossos passos, imagino ser algo inimaginável. Obrigado, Cláudio. No bloco, entrevistaremos o professor de Ciências Sociais da Universidade de Oxford, Jason Levy. Jornal Inteligência Igual. Seu só de hoje, todo mundo vai tomar. Toma seu só de hoje, todo mundo vai tomar. Só de redução fica econômico, só de redução fica econômico. Vou tomar gostoso que tá, vou tomar gostoso que tá. Tomou o seu só de hoje? Todo mundo vai tomar. Só contém porque contém mesmo. Sod contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Só de redução fica econômico, só de redução fica econômico. Vou tomar gostoso que tá, vou tomar gostoso que tá. Sod é gostoso. Só fortifica. Sod é econômico. Sod é único. Sod não tem nem pode ter similares. Sod, qualidade, qualidade, qualidade comprovada. Em um tempo onde as máquinas são capazes de operar sem intervenção do homem, há aquelas cujas ações se distinguem das dos demais.
Jornal Oxi, inteligência igual. Boa tarde, doutor Dizo. Boa tarde, Igor. Boa tarde, telespectadores. Então, Dizo, como foi apresentado no jornal, vimos que as mudanças sociais e ideológicas trazidas pela Revolução Industrial teve um reflexo muito grande na sociedade brasileira. Como isso se reflete na educação? Bom, inicialmente as escolas eram formadas apenas para alfabetizar os indivíduos na sociedade. Entretanto, com os novos avanços tecnológicos da Revolução Industrial, viu-se a necessidade de criar disciplinas para as ciências em gerais, como física, química, entre outras. Com isso, a criação do segundo grau e também a criação das escolas técnicas federais por todo o Brasil. Alguns dos seus colegas sociólogos estão falando de movimento fordista não mais como modo de produção, mas sim algo como controle social. Como isso vai se refletir na educação? Ok, o movimento fordista ele vai atuar agora, como os sociólogos estão chamando, de via férrea social. Porque ele vai criar dois sistemas. Esse sistema vai ser entre aqueles que irão administrar as indústrias e aqueles que irão fornecer a sua força de trabalho para movimentar as máquinas das indústrias. E na educação não vai ser diferente. Na educação nós vamos ter professores que vão ser inspecionados por inspetores que irão observar se eles estão dando suas aulas, se eles estão cumprindo sua carga horária, entre outras coisas. Então, o movimento fordista, na verdade, vai ser um grande formador de conduta social. Falando um pouco da política nacional, o que esperar dessa era Vargas com a industrialização emergente que está vindo aqui da sociedade brasileira? Bom, com a crise do café com leite, a qual passamos há pouquíssimo tempo, Vargas acabou por investir em novas vertentes do desenvolvimento tecnológico. Essas vertentes são a têxtil, o petróleo, as siderúrgicas, entre outras. E com isso, você vai ter a criação também do SENAC e do SENAI, que vão fornecer cursos técnicos para que o cidadão possa saber como utilizar as novas máquinas que estão chegando ao Brasil. Uma curiosidade sobre o então presidente Vargas, muitos estão questionando essa sua aproximação com a ideologia católica, porque muitos criticam que a ideologia católica atrase muito o processo industrial. Na educação, isso é uma afirmação verdadeira? No nosso momento, não está sendo. Está sendo, na verdade, um ponto positivo para a introdução do método Henry Ford aqui no Brasil. Porque o que acontece? Com o método Henry Ford você vai ter uma nova forma de conduta e a educação religiosa vai ser um outro instrumento de conduta que vai amplificar a nossa sociedade. Ou seja, não está sendo algo negativo e sim positivo para este momento ao menos. Então é possível considerar as escolas brasileiras, até as escolas mundiais, como uma empresa? Não. Na verdade, o que está acontecendo nas escolas brasileiras elas estão atendendo aquilo que o desenvolvimento econômico pede. Elas estão fornecendo pessoas capazes de dar sua força de trabalho para as indústrias e também fornecendo pessoas que irão administrar essas indústrias. E qual seria a grande diferença das escolas brasileiras e as escolas europeias que também estão vivendo o mesmo processo? Na verdade, as escolas europeias elas não estão exatamente vivendo o mesmo processo. O Brasil, em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, é um país defasado. E a qualidade de ensino aqui ainda é um pouco atrasada com relação a estes países. Para finalizar nossa entrevista, qual a diferença dos colégios europeus e os colégios brasileiros que vivem o mesmo processo? Bom, os colégios europeus, na verdade, eles não estão vivendo exatamente o mesmo processo que o Brasil está passando. O Brasil, em relação a esses países, está defasado tanto por contexto histórico, tanto por questão social. Então, enquanto a Europa está indo para uma possível terceira revolução industrial, nós, brasileiros, ainda estamos vivenciando o início da segunda revolução industrial. Então, a qualidade de ensino aqui é ainda muito atrasada em relação ao exterior. Obrigado, Diego, pela sua participação. Obrigado. E assim termina o jornal Hoje.